Fala, jovem! Como é que você tá? Tô muito feliz de ter você aqui junto comigo. É uma honra muito grande para mim ter você me ouvindo e me assistindo e ter uma mensagem para você, ter uma mensagem para o seu coração. E hoje, nesse dia tão especial do meu aniversário, eu queria compartilhar um pouco da minha história com você. Assim como um dia eu fui transformado, eu creio que você também pode ser através desse vídeo, através dessa mensagem. Sabe, um dia eu fui uma pessoa que tentei muitas coisas diferentes. Então, seja na vida pessoal ou profissional, desde criança eu tentei coisas diferentes na minha vida, mas a maioria delas nunca deram certo. Eu não entendia o porquê. Então eu tentava uma determinada coisa, mas ela não funcionava. Mesmo que eu me dedicasse ao máximo, mas não dava certo. Talvez você se veja nessa mesma situação. Eu tentava fazer o máximo que eu podia, mas aquilo não funcionava, não dava certo. E você talvez se veja nessa situação de estar tentando algo, mas não dá certo. E um dia eu entendi que as coisas que eu me dedicava e não davam certo, era porque não era para mim estar naquele lugar. Mas seguindo o caminho que eu segui hoje, para que eu estivesse aqui, talvez assim seja na sua vida também. Se você percebe que você se dedica a algo, mas não dá certo, é para que você permaneça no caminho em que você está, você permaneça no caminho correto. E assim foi na minha vida, e eu cheguei num determinado momento, ali quando eu era adolescente, que eu me envolvi no meio digital, de jogos e de vídeos, tudo isso que envolve esse meio de tecnologia. Só que, além de me envolver, eu vivia e somente para isso. Então, tudo que eu fazia, e desde acordar até dormir, era estar conectado, era estar jogando. Então, eu passava a uma grande parte da minha vida sentado na frente de uma tela de um computador. Passava meus dias assim. Passei muito tempo, dias, meses, anos dessa mesma forma. Minha vida ela continua sempre da mesma forma. E eu achava que eu estava bem, eu achava que eu estava feliz, mas de verdade eu não estava, eu não tinha paz, eu muitas vezes me sentia sozinho, muitas vezes me sentia solitário, sem ninguém, e alimentava uma alegria falsa. Eu achava que eu de verdade estava feliz, mas dentro do meu coração eu não estava. E aí eu vivi assim durante muito tempo da minha vida. Então eu gastei muito tempo com coisas que não valeram a pena. Não valeu a pena eu, naquele momento, estar gastando minha vida trancado num quarto, quanto eu poderia ter feito muitas outras coisas. Mas mesmo assim eu continuei lá porque achava que eu estava feliz. Talvez você se veja nessa mesma situação ou em algo diferente ou parecido, mas um dia eu pude ter um encontro com Jesus. E esse Jesus, ele, a partir do momento em que eu me encontrei com ele, a minha vida ela foi totalmente transformada. Então aquele André que por muito tempo se viu viciado, se viu preso na situação em que eu estava, preso nos jogos, nos próprios vícios da vida, além desse muitos outros também. E aí, quando eu pude ter um encontro com Jesus, tudo isso foi transformado. Claro que aos poucos muitas coisas foram sendo mudadas conforme os dias se passavam, mas eu digo para você que valeu a pena. E daquele André que um dia foi lá atrás, anos atrás, hoje eu estar aqui é uma alegria muito grande, porque tudo isso é algo passageiro. Então, os jogos, esses prazeres da vida, às vezes se você tem algum vício também, seja na bebida, seja no álcool, seja na droga ou em qualquer outra coisa, tudo isso é passageiro. Mas chega um momento em que você entende que tudo isso não vale a pena. E assim foi comigo também, quando eu conheci Jesus, e a minha vida ela foi transformada, porque de verdade
eu decidi que era isso que eu queria, e a partir daí as coisas na minha vida elas começaram a dar certo. E as coisas começaram a funcionar, a realmente aquilo que eu fazia dar certo. Porque eu entendi por que que eu estou vivendo. E antes eu não entendia. Não entendia o porquê que eu estava vivendo. Vivia muitas vezes sem propósito. Então, naquele ciclo de estar sempre fazendo a mesma coisa, dormindo e acordando, e sempre na mesma, talvez você se veja nessa situação. Mas eu digo para você que Jesus ele pode te transformar. Jesus ele pode transformar a sua vida, pode transformar a sua trajetória, todo o seu caminhar. Para isso, você precisa crer. Assim como um dia eu também acreditei, você precisa crer para que Jesus ele possa transformar você. E a partir daí eu nunca mais fui o mesmo. E hoje estar aqui para mim é uma imensa alegria para mim estar compartilhando um pouco da minha história, porque talvez você não saiba, mas eu muito provavelmente não estaria aqui, porque a família, o casamento dos meus pais, um dia estava prestes a acabar. Então, o André provavelmente não estaria aqui, porque eles talvez por mais alguns dias estariam cada um para um lado, estariam separados, mas pela misericórdia, e pelo amor de Deus, ele nos alcançou no momento mais difícil. Então, talvez o André hoje estivesse muito longe e quem saberia se o André estivesse vivo. Mas Deus ele nos guardou. E hoje nós estamos aqui e é uma alegria muito grande para mim poder falar desse Jesus que um dia restaurou a minha família, restaurou a minha casa, para que hoje eu estivesse aqui falando para você e para dizer que ele pode restaurar a sua vida também, pode restaurar a sua família, pode te ajudar independente da situação que você esteja. Se for uma situação financeira, pessoal, emocional ou em qualquer outra área da vida, Jesus é a solução para você. Jesus é a solução para a sua vida, assim como ele foi para a minha vida e foi para a minha família. Para que hoje eu estivesse aqui compartilhando um pouco da minha história para você, e eu creio que Jesus ele pode mudar a sua vida sim. Se assim você crê de todo o seu coração, Jesus ele pode te transformar. Amém? E depois que eu encontrei Jesus, a minha vida tem sido uma alegria. Eu tenho tido paz no meu coração, tenho me sentido de verdade feliz. E assim pode ser na sua vida também, se você decidir por isso. Se essa mensagem ela falou com você um pouco da minha história, eu nesse momento gostaria que você fizesse uma breve oração comigo, porque eu creio que você também pode ser transformado por esse mesmo Jesus. Se você ouviu essa mensagem e ela falou ao seu coração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e repetisse uma breve oração junto comigo. Amém? Senhor Jesus, eu ouvi a tua mensagem. Eu reconheço que não sou nada sem ti, Deus. Nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo dos meus erros. Em nome de Jesus, me perdoa, Deus. Perdoa as minhas falhas. Eu, a partir de hoje, nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida, Deus. Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz por você e eu espero que essa mensagem, essa minha história, ela tenha falado com você para que você também possa viver com esse Jesus que um dia eu conheci, com esse Jesus que pode transformar você e você pode viver uma nova vida assim como foi comigo. Amém? Se essa mensagem ela falou ao seu coração, se você quiser compartilhar com seus amigos, com seus colegas, fique à vontade. Porque o evangelho não é somente sobre nós, mas sobre o próximo também. Nós levamos a mensagem até eles. Então fique na paz do Senhor. Nós nos vemos no próximo vídeo.